no meu coração, não sei se os irmãos vão me entender, é que qual forma que o Espírito Santo chega aos pés do Senhor apresentando a nossa oração? Será que ele fala bem assim, o teu servo lá, o pastor Agostinho, está chorando lá, meu pai. Está passando uma luta que só ele sabe. E o Senhor agora, né? Ou o presbítero Eide está passando, a própria irmã, Cleusa. Nós não sabemos a forma como ele vai explicar isso do Senhor. Mas a Bíblia nos traz, na minha versão, na versão dos irmãos, que quem traz e leva as nossas orações ao Senhor é o Espírito Santo. Então nós podemos até dizer que nós estamos num culto de Santa Ceia. Não é pecado e nós não podemos ficar de bocas fechadas para agradecer por estarmos aqui nessa noite. Por estarmos participando de mais 30 dias vencidos com a presença do Senhor. E a palavra me trouxe esse coração, ao meu coração, dizendo que a forma como o pão era partido. A Bíblia nos diz, né, lá em 1 Coríntios mesmo, que a partilha do pão é um momento de comunhão. Nós podemos levar um pouco mais atrás pela história, que na Santa Ceia que o Senhor serviu aos apóstolos, o Senhor estava sentado em uma mesa. Estavam todos os seus discípulos ali com ele naquele momento de partilha. A Bíblia nos fala nem tanto pela Bíblia, mas o contexto histórico nos diz que o momento de nós sentarmos à mesa, ao redor dela, seja uma mesa quadrada, retangular, triangular, uma mesa de plástico, mas aquele momento propício de estar comendo junto é um momento maravilhoso. É algo sagrado que o Senhor nos traz. E algo tão interessante e simples que nós hoje esquecemos deste momento. Não estou dizendo da gente poder sentar na mesa e passar todo o problema que nós tivemos durante o dia para os demais, mas o momento de estar junto. Que momento maravilhoso é esse de estar saboreando algo, né, irmã Cleusa? Mas eu trago um pouquinho mais além, dizendo que quem que senta na mesa da sua casa para poder estar comendo algo com você? Não é qualquer pessoa, na verdade, pastor Agostinho? A mesa é algo tão maravilhoso, é algo tão simples ao nosso olhar, mas o Senhor nos traz que a simplicidade dele, como ele trouxe a palavra, as parábolas, para poder ensinar ao povo a palavra. Então isso me traz ao coração algo assim tão simples que nós hoje estamos aqui nesse momento da Santa Ceia, para nós o corpo, né, representado pelo pão, o sangue transformado no vinho do Senhor após a oração, mas nós estamos aqui. Mas naquele tempo lá atrás, nos dias que cada um se alimentava bem antes de sair de casa, para depois chegar naquele momento, partir o mesmo pão e poder estar distribuindo naquele momento de comunhão. Talvez os irmãos possam pensar assim, irmão, a gente está pensando um pouco mais além, mas eu te digo que a Bíblia nos relata que o Senhor fez a multiplicação dos pães e peixes 2 vezes, e por 2 vezes ele é relatado na Bíblia, né? Um para mais ou menos 5.000 pessoas, outro para mais ou menos 3.000 pessoas, homens, fora as mulheres e crianças. Isso não era contabilizado. Mas a minha pergunta é que veio na minha cabeça, o Senhor tomou o pão, ele deu graças, agradeceu por aquele alimento, e depois começou a partir. A minha pergunta era, como é que esse pão nunca acabava? A primeira multiplicação nos diz que eram 2 pães e 3 peixes. Minha pergunta é, como é que 2 pães foram alimentar 5.000 homens? Nós sabemos que homem come bem. Mulher também às vezes come um pouquinho mais, né? Mas depende muito da situação. Mas o que eu trago para os irmãos expondo que, como que aquele pão se repetia? Jesus colocava a mão no cesto e lhe dava mais um, pegava outro cesto, colocava outro pão, e vinha outro pão, e vinha outro pão. Não sei se os irmãos estão me entendendo, mas o pão não acabava, gente. O povo não repartia, o pão se multiplicava. E o pão é algo tão simples na culinária deles, no cotidiano da alimentação, que eu fico me perguntando, como é que era o tamanho dessa padaria de Jesus? Como é que tinha tanto pão saindo daquele local e não acabava? Como isso acontecia? Eu trago para os irmãos que milagre do Senhor. Como assim milagre do Senhor? Para vocês e eu estarmos nessa noite partindo do pão, ou eu mesmo estar aqui nessa noite mais uma vez, para mim é um motivo de grande alegria. Aleluia. Os irmãos podem até parecer um pouco mais distante, mas hoje quando eu estava chegando, né? Eu até comentei com o pastor Agostinho da Cleusa que nós saímos de casa às 10 horas da manhã, pastor. Falei, vamos sair com calma. Daí eu falei para a minha Cleusa, lá por no máximo 1h30, 2 horas, nós estamos chegando aí. 10h30 da manhã nós ficamos parados depois que pular. 1h30, né, mais ou menos. Parados, pastor, não andava.
Eu fiquei pensando, e agora? A irmã Cleusa fez a comida lá esperando a gente, está com fome já esperando. Mas no meio do caminho eu fiquei pensando, essa é a terceira vez que o Senhor me traz aqui, né, pastor? É a terceira vez. A primeira vez, o irmão lembra, nós estávamos naquele prédio em cima. A segunda vez, a primeira vez eu trouxe as minhas bênçãos junto. E hoje as minhas bênçãos aumentou, né? Porque veio o menor de todos, né? Que está preso lá na outra sala lá em cima, coitado, muito barulhento. Mas algo tão maravilhoso me traz que o Senhor assim me concede a graça de estar voltando aqui de novo, pastor. Eu agradeço por esse momento de comunhão, né? O modo como os irmãos me recebem nesse local é tão maravilhoso. E eu me questiono às vezes perguntando assim, Senhor, o Senhor me fez andar 260 quilômetros, que eu falei, né, amor? Para poder estar aqui essa noite. Eu sinto saudade. Sinto. Porque eu sei o tempo que eu passei com o pastor Gostinho também preso lá em Colombo. Nós sabemos quantas lutas passaram e como eu contei para o pastor Agostinho, o modo como eu me acheguei até ele. É algo tão interessante como o Senhor mostra, prepara as coisas e a gente não entende o caminhar e o apresentar de Deus sobre nossas vidas. E aquilo tudo o Senhor me veio no meu coração dizendo assim, meu filho, já deixe pronto uma palavra que você vai trazer nessa noite. Eu falei, mas Jesus, sou teu servo. Se o Senhor mandar, eu vou. Não sei o que eu vou trazer. Aleluia. Mas o pastor pediu, eu fui sentar, eu falei, Senhor, e agora? Nós estamos no culto de Santa Ceia nessa noite. Aleluia. Não estamos mais num culto de evangelismo, de missões, né, pastor? Mas o Senhor me trouxe essa palavra no meu coração, dizendo sobre partindo o pão juntos. E isso me trouxe grande alegria ao coração, porque é algo tão simples, mas ele tem um valor tão imenso em nossa vida. E eu fiquei questionando com o Senhor, falei, e agora, como eu vou trazer algo e apresentar para os irmãos? Expor a palavra, a forma que eles possam aprender. E o Senhor disse apenas assim, leia meu texto e lembre de tudo que eu fiz até agora para você estar aqui. E nesse momento eu fiquei pensando e lembrando que a palavra nos diz, como eu disse para os irmãos, que Jesus ensinava através de parábolas e trazia o ensinamento dele com coisas que ele usava no seu dia a dia. As pessoas não eram muito de ter acesso a grandes palavras, a ter grandes estudos sobre aquilo tudo que está acontecendo, mas Jesus usava coisas pequenas do seu cotidiano para poder ensinar a sua palavra. Então, aleluia, isso me trouxe uma grande alegria e me encheu de uma forma tão maravilhosa. Mas acima de tudo, pastor, o Senhor vem me mostrando algumas coisas que estavam acontecendo aqui. Eu estava entrando pelo portão agora à tarde para voltar para a farmácia. E eu digo para o Senhor que o Senhor sabe que a história dessa igreja, nesse local, nos traz um pouco lá de Neemias, como foi dito desde o início de toda a trajetória. E algo que o Senhor me trouxe no meu coração quando está lá em Neemias 2 e o verso acho que 18, se eu não me engano, nos fala muito sobre dois personagens apenas, Sambalate e Tobias. Sambalate era alguém do governo, né? Ele era um funcionário público. Tobias, se nos trazer do grego, nos diz que a tradução é Senhor é bom. Ele era cristão. O Senhor sabe do que eu estou falando nesse meio todo. Só que a Bíblia nos diz aqui, no caso, a minha versão me diz que tinha uma terceira pessoa no meio dessa caminhada atrapalhando o caminhar de Neemias. E nos diz que ele era um oficial árabe. Só que ele não é muito citado na Bíblia. E assim como o Senhor me mostrou que no início, ao entrar por aquele portão, haviam várias cruzes fincadas na frente, o Senhor me mostrou desde o canto do portão até a outra ponta, mostrando quantas oferendas tinha de macumbaria ali, para poder fechar essa porta do Senhor. E o Senhor manda te dizer nessa noite, pastor Agostinho, não por minha palavra, mas pela palavra do Senhor, que essa terceira empecilho, essa terceira pessoa que está armando tudo, englobando todo esse problema para parar a obra, o Senhor está colocando hoje por terra. E assim como os outros dois já saíram de cena, o Senhor está tirando esse terceiro agora também, porque a obra não é do Senhor, não é do pastor Sebastião. Infelizmente, a gente passa a luta, passa a prova, mas o Senhor quer provar o nosso coração até onde Ele vai. E o Senhor diz que está tirando esse terceiro empecilho hoje dessa caminhada dessa igreja. Eu sei que não está fácil viver aqui, não é verdade, irmã Cleusa? Eu sei que Carabaxurilha, Barrabarabacuri anda. O Senhor nos mostra, Pai, o quanto tem chorado os teus servos para continuar com essa porta aberta, Senhor. Eu sei quão difícil é, Senhor, manter, Senhor, a obra do Senhor. Mas assim como a tua palavra me trouxe ao coração para dizer a teu filho que
Neemias tinha um acesso fácil ao governador, ao faraó, e a Bíblia nos diz que ele era uma pessoa de perto, e ele fez apenas um pedido para o governador, e assim ele atendeu, e se foi cuidar daquela cidade que ele tanto amava, que era Jerusalém. E assim como o Senhor me mostra a obra que o Senhor tem no coração do teu servo, o quão amável é, Pai, tão simples, Senhor, e o Senhor tem mostrado quantas lutas tem passado. E assim te diz o Senhor dos Exércitos nessa noite, pastor Agostinho Mancreuza. Esses empecilhos estão caindo por terra, porque a obra do Senhor está parada. E o Senhor tem pressa nesse lugar. As promessas do Senhor vão se cumprir conforme o tempo que Ele quer para esse lugar. Mas o Senhor já tem mostrado e dando estratégia dia após dia, não é verdade, meu servo? Aleluia. E assim te diz o Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Glória. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E assim, meus amados, o texto nos fala que eles continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, né? Vivendo em amor cristão. Talvez a gente traga um pouquinho mais além, que esse amor cristão, ele nos fala sobre aquele amor ágape, aquele amor que é tão simples e acolhedor, como é o amor de Jesus para nossas vidas. Aleluia. E também, como traz aqui, partindo o pão juntos, nos diz o momento de comunhão que eles têm entre si. Né? Como eu expliquei para os irmãos, que para sentar na nossa mesa, para partir um alimento, um pão, não é qualquer pessoa que eu vou deixar entrar pela porta da minha casa. E o último item que nos traz, no caso desse texto, nos diz, fazendo orações. Né? Aqui nos traz algo um pouco mais profundo, que nos remete dizendo que nós não sabemos orar. Não é verdade, meus amados? O Senhor nos diz que nós não temos um modelo pré-fixado. Mas o Senhor nos disse lá, né? Nos ensinou como oração do Pai Nosso. Né? Primeiro agradecemos, né? Apresentamos e agradecemos mais uma vez. Mas o princípio de tudo que nós devemos apresentar aos pés do Senhor aquilo tudo que nós necessitamos. Sejam nossas petições boas, sejam aquelas nossas amarguras, aquilo que esteja nos machucando. Que como o Senhor nos mostra e nos ensina dia após dia que nós não podemos contar nossos problemas para qualquer pessoa, não é verdade, meu Deus? Não é qualquer pessoa que vai entender a situação e vai conseguir guardar aquilo que apenas em algum momento nos dar uma palavra que nós necessitamos para poder ouvir. Oh, glória. Não são todas as pessoas que estão preparadas para isso. Mas a Bíblia nos ensina um pouquinho mais além que qual é o valor de um abraço para a nossa vida. Oh, glória. Qual é o sentimento que isso traz? Talvez a gente possa trazer assim que podemos ler um texto muito bonito, falar palavras maravilhosas para encher o ego naquele momento, mas tudo se quebra com um abraço. Nós podemos até estar passando com algo um pouquinho mais difícil de lidar, não é verdade, pastor Agostinho? Mas um abraço quebra tudo isso. Aleluia. Né? Então, aqui nos traz um pouco mais de como o amor de Jesus nos alcança, nos melhora, nos renova, nos revigora, nos fortalece e principalmente nos reveste dia após dia. Como o pastor disse, nós estamos de passagem aqui, Jesus está voltando para nos buscar. E eu pergunto mais um dia, como eu falo em casa mesmo, às vezes eu sou um pouco rígido com as meninas, não é verdade? Mas da mesma forma eu falo para elas que se elas não puderem ouvir agora, não puderem ouvir dentro de casa, quando que elas vão poder ouvir? Eu sei que um dia eu vou ser cobrado sobre essa responsabilidade, assim como tudo aquilo que foi colocado na mão do pastor Agostinho. O senhor sabe a responsabilidade que tem. E vem aquele ponto. E naquele grande dia que nós passarmos pelo trono branco para recebermos o nosso galardão, nossas benfeitorias na nossa coroa celestial, o Senhor falar assim, mas meu servo, aquele dia da Santa Ceia que eu pedi para você entregar aquela palavra, você não entregou. E agora? Você lembra disso? Eu vou falar assim, não, senhor, não lembro. Não sei, eu falo porque para mim parece, meus amados, o senhor já me mostrou isso uma vez, é algo tão assim, até arrepio só de lembrar. Como o senhor abrisse assim, uma tela de sei lá quantas polegadas na parede, assim, fala assim, vamos voltar naquele dia então. Santa Ceia, dia 8 de julho de 2023, 8h40 da noite, olha lá onde você estava, meu irmão. Meu filho, ele já falou assim, meu filho, você estava lá. Eu pedi para você fazer algo naquela noite e você não fez. E o que aconteceu em seguida? Então vem o ponto que de tudo aquilo que o Senhor tem mostrado, nos ensinado, nós vamos ser cobrados em algum momento da nossa vida.
Talvez nós estamos esperando uma palavra, uma resposta de algo que nós precisamos para a nossa caminhada. Precisamos de uma renovação no sentido de algo que nós estamos precisando. Como a gente diz, estou esperando uma resposta do Senhor. Eu não sei se ele vai mandar um mensageiro, se vai mandar um profeta. E às vezes até brinco que aconteceu comigo. O Senhor levanta um mendigo no meio da rua e dá dedinho no seu cara, assim, no seu nariz e fala, assim te diz o Senhor. Então nós não sabemos a forma como o Senhor quer nos falar. O Senhor quer se apresentar e aquilo tudo, como eu falo assim, como que a gente vai conseguir tirar aquele peso do nosso coração? A minha Bíblia nos diz, eu sei que a Bíblia dos irmãos são iguais, e diz da mesma forma que o Jesus nos fala que o fardo dele é suave e leve. Então ele nos diz, entrega tudo os teus problemas, as tuas preocupações nas minhas mãos, e eu vou cuidar de tudo isso. Então, a Bíblia nos traz aqui, meus amados, nos remete, né? Lembrando do culto da ceia, que nós recebemos 30 dias para estarmos aqui novamente, estarmos partindo, né, nesse momento, mais um dia na presença do Senhor, se renovando para mais 30 dias. Então, meus amados, aqui eu trago para os irmãos que, como o Senhor colocou no meu coração, o amor de Jesus nos alcançou, nos libertou, nos livrou de muitas coisas. Eu sei quantos vícios e quantas coisas mais o Senhor tem tirado das suas vidas, assim como da minha vida. Não é algo fácil estar aqui na frente e trazer uma palavra do Senhor. Verdade. Mas o Senhor nos diz aqui que, vivendo no amor cristão, continuar fazendo as orações que nós precisamos realmente apresentar para Deus, né? E, como diz aqui, partindo o pão juntos. Nós continuarmos em comunhão e unidos, meus amados. Porque a caminhada é grande nesse lugar. Aleluia. Como o pastor Agostinho nos diz, não sabe quanto tempo vai ficar aqui, né, irmão Creuza? Mas o importante é, como diz o pastor, nós temos um pouco do crentilismo, quando nós passarmos, deixamos a nossa história, o nosso legado, né? E aquilo que nós precisamos deixar nesse lugar. Como o pastor mesmo diz, e algo que eu acho muito interessante, que o pastor mesmo sabe que saindo aqui na rua, todo mundo já sabe da fisionomia dele, né? E algo tão engraçado que eu até vou falar, que eu estava com minha esposa lá no Lopata, né, irmã? Tinha falado? Que no Lobato. Eu fui descer, o rapaz com uma Paraty preta quase bateu no carro. E ficou meia hora me olhando. Eu desci do carro, tranquei. Minha esposa e minha filha saíram do carro, foram um pouco mais na frente, fui trancar o carro e ele ficou lá um tempão me olhando. Falei, rapaz, será que ele nunca me viu aqui, não? É algo um pouco diferente, né, meus amados? Mas eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade, por estar nesta casa de oração, estar revendo os irmãos também, né, apesar da distância. E também por estar se alimentando mais um pouquinho da comida da Deus, né? Como diz, comida de mamãe. Glória a Deus, meus amados. Eu agradeço a oportunidade, pastor. Entrego o microfone a quem é de direito. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor possa estar na vida de cada um a cada dia.